Formatação de valores. Na parte de formatação de valores, como que funciona? Na página inicial, imagina o seguinte: eu tenho tempo. O meu tempo está formatado como número. Eu só posso fazer operações matemáticas aqui se isso tiver formatado. Eu vou abrir aqui. Se ele tiver formatado como geral, se ele tiver formatado como número, como moeda, como contábil, tudo relacionado a número. Se isso for um texto, o máximo que eu consigo fazer é contar. Por exemplo, se eu tivesse esse 50 tivesse formatado como texto e esse 50, eu conseguiria contar que a ocorrência de 50 aconteceu 2 vezes, que ele faz uma contagem. Só que por ser um número, ele também somou e ele também me deu uma média. Se fosse um texto, ele não faria isso. Vamos fazer um teste. Para eu transformar isso aqui em texto, eu coloco uma aspa simples. A aspa simples está do lado do número 1 no teclado. Se você segurar o Shift e clicar em aspa simples, ele abre aspas dupla. Então, aspa simples, Enter. Vamos nesse aqui também. Aspas simples, vamos ver se ele coloca como número. Vamos selecionar. O que ele fez agora? Ele só contou. Ele tem uma ocorrência de 2 vezes que acontece os 50. Só que 50 aqui, ele está dizendo que isso é um texto. Por causa da aspa simples. Se eu remover a aspa simples, vou remover aqui também. Vou selecionar novamente. Agora, ocorreu 2 vezes o número 50. A média da soma dessas 2 ocorrências é 50. E a soma de 50 mais 50 é 100. Tá bom? Então, a gente precisa formatar. Vamos dizer que aqui não seja 50, seja 10.525. Eu vou aumentar aqui. Eu vou deixar isso aqui como geral, sem formatação nenhuma. Vou clicar aqui na coluna inteira, vou pôr geral. O que aconteceu? Eu vou aumentar mais com 10.525. Ou seja, vamos pôr 100.000, 152.525. Vou deixar assim, maior. Na formatação geral, ele não coloca casa decimal e nem separador de milhar. Então, se eu clicar aqui, botão direito, eu posso vir em formatar células. Lembra que eu falei na aula 1 das propriedades da célula? Só que a gente falou muito de fonte. Você pode taxar, subscrever. A gente falou bastante de borda, tipo de borda. São propriedades do objeto célula. A gente falou de preenchimento, até daquelas cores gradiente, efeito. Proteção a gente não falou, depois a gente vai falar. A gente falou de preenchimento, borda, fonte. A gente não falou de alinhamento. E a gente não falou de número. O número, eu tenho geral, que é esse. Eu posso formatar como número. O que ele me dá? Eu quero usar um separador de milhar. A cada 1000 ele põe um ponto. Opa, eu quero. Fica bem melhor. Esse número, ele tem que ser preciso. Ele vai arredondar. Ou você precisa de casas decimais, casas após a vírgula. Eu estou trabalhando com medida. E eu estou trabalhando com uma precisão de 2 casas, é importante para mim. Então a gente trabalha com 2,20, 2,25. É legal ter 2 casas, então vamos dar OK. Ele vai dar 2 casas
depois da vírgula. Ah não, isso aqui é exato, sempre cravado. O que está depois da vírgula não me importa. Então eu seleciono tudo. Eu posso abrir aqui também, tá? Se eu abrir aqui na guia página inicial, ele abre a mesma informação, tá vendo? A mesma que botão direito, fórmula, formatar célula. Eu posso vir aqui em página inicial, clicar nessa aspinha aqui, ó, e abrir. Na guia número, usar separador de milhar, porém 0 casas decimais. Então ele deu a cada 1000, ele separa, ó, vamos por 1000. Ele separa com pontinho, só que não tem precisão. Então se eu der 1000,5, ele arredonda para 1001, tá? Porém, se eu clicar aqui e olhar no detalhamento, tá 1000,5. Tanto que se eu fizer operações matemáticas, ele vai considerar isso aqui para somar. Aqui é o visual, tá?